Sabe aquele momento em que você compartilha uma conquista com alguém que considera um amigo próximo e a reação não é bem o que você esperava? O sorriso meio forçado, o comentário que parece elogio, mas deixa um gostinho amargo na boca? Pois é, meu amigo, nem todo sorriso é sincero. Alguns escondem inveja disfarçada de amizade, e isso é algo que acontece muito mais do que imaginamos. A verdade é que vivemos em uma sociedade onde as pessoas aprenderam a mascarar seus verdadeiros sentimentos, especialmente quando se trata de inveja. E o pior de tudo, muitas vezes essas pessoas estão bem pertinho de nós, se fazendo de amigas, quando na verdade estão torcendo contra o nosso sucesso. Você já parou para pensar nisso? Já se perguntou se todas as pessoas que estão ao seu redor realmente querem o seu bem? A Bíblia nos ensina muito sobre isso, e hoje vamos descobrir juntos como identificar esses falsos amigos e como nos proteger deles. Porque uma coisa eu posso te garantir: conhecimento é poder, e quando você aprende a reconhecer os sinais da inveja disfarçada, sua vida muda completamente. É como se você ganhasse óculos especiais, que te permitem ver através das máscaras que as pessoas usam. E acredite, uma vez que você vê, não consegue mais deixar de ver. Então, se prepare para uma jornada de descoberta que pode revolucionar a forma como você enxerga suas amizades. Porque hoje você vai aprender a separar o joio do trigo nas suas relações pessoais. Vamos começar falando sobre algo que todos nós já experimentamos. Aquele momento em que você conta uma boa notícia para alguém e a pessoa reage de forma estranha. Sabe quando você consegue uma promoção no trabalho, compra aquele carro que tanto sonhava, ou até mesmo posta uma foto bonita nas redes sociais e a reação dos outros não é exatamente o que você esperava? É como se houvesse uma energia negativa no ar. Algo que você sente, mas não consegue explicar direito. Pois bem, isso tem nome. É a inveja se manifestando através de pessoas que se dizem suas amigas. E o mais impressionante é que essa dinâmica está presente desde os tempos mais antigos da humanidade. A Bíblia está repleta de histórias que mostram exatamente isso. Pessoas próximas que nutriam sentimentos de inveja e competição. Mas aqui está o detalhe importante. Na época bíblica, as pessoas eram mais diretas. Hoje em dia, com todas as convenções sociais e a necessidade de manter uma boa imagem, a inveja se tornou mais sutil, mais disfarçada. É como um veneno que age devagar, quase imperceptível. E é exatamente por isso que você precisa aprender a identificar os sinais. Porque uma vez que você sabe o que procurar, fica muito mais fácil se proteger. É como aprender a ler nas entrelinhas da vida. Agora, deixa eu te contar algo que vai fazer você refletir profundamente sobre suas amizades atuais. Você sabia que os amigos invejosos têm um padrão de comportamento muito específico? Eles fazem questão de diminuir suas conquistas, sempre encontrando uma forma de minimizar o que você alcançou. Por exemplo, você consegue um novo emprego e eles dizem: "Ah, mas você teve sorte, né? Eu também conseguiria se tivesse as mesmas oportunidades que você." Ou então, você compra algo novo e eles comentam: "Deve ter custado caro, né? Eu prefiro investir meu dinheiro em outras coisas." Percebe como eles nunca conseguem simplesmente se alegrar com você? Sempre tem um mas, sempre tem uma forma de diminuir o brilho da sua conquista. É como se eles não conseguissem suportar ver você feliz e bem-sucedido. E sabe o que é mais triste? Muitas vezes, essas são pessoas que você considera próximas, pessoas com quem você compartilha momentos importantes da sua vida. Elas sabem exatamente quais são os seus sonhos e objetivos, e é justamente isso que torna a situação mais dolorosa. Porque quando alguém que conhece seus esforços e suas lutas não consegue se alegrar com suas vitórias, isso diz muito sobre o caráter dessa pessoa. E a Bíblia nos alerta sobre isso há milhares de anos.
Outro comportamento muito comum dos amigos invejosos é a competição constante. Eles transformam tudo em uma disputa, mesmo quando não deveria ser. Se você conta que foi promovido, eles rapidamente mencionam uma oportunidade que também tiveram. Se você mostra uma foto da sua nova casa, eles começam a falar sobre os planos de mudança deles. É como se eles não conseguissem deixar você ter o seu momento de brilho sozinho. Sempre tem que haver uma forma de eles se colocarem no mesmo nível ou até acima de você. Esse comportamento competitivo é uma das marcas registradas da inveja. A pessoa invejosa não consegue genuinamente se alegrar com o sucesso do outro porque ela vê isso como uma diminuição do próprio valor. É como se existisse uma quantidade limitada de sucesso no mundo, e se você tem, significa que sobra menos para ela. Mas isso é uma mentalidade completamente equivocada. O sucesso de uma pessoa não diminui as possibilidades da outra. Pelo contrário, quando alguém próximo a você alcança algo bom, isso deveria ser motivo de inspiração e alegria. Mas o coração invejoso não consegue enxergar dessa forma. Ele enxerga apenas escassez, onde deveria haver abundância. Isso é algo que você precisa identificar rapidamente nas suas relações, porque esse tipo de energia tóxica pode prejudicar muito o seu crescimento pessoal. Agora, vamos falar sobre algo ainda mais grave. Quando os amigos invejosos começam a falar mal de você pelas costas, isso é particularmente doloroso porque essas pessoas mantêm uma fachada de amizade na sua frente, mas por trás espalham comentários negativos sobre você. Elas podem questionar seus métodos, diminuir seus méritos ou até mesmo inventar histórias para explicar seu sucesso de uma forma que não seja mérito seu. Por exemplo, se você consegue um bom resultado no trabalho, elas podem espalhar que você só conseguiu porque tem um relacionamento especial com o chefe. Se você está bem financeiramente, elas podem inventar que você está fazendo algo errado ou ilegal. É impressionante como a mente invejosa consegue criar narrativas alternativas para explicar o sucesso dos outros, sempre tirando o mérito da pessoa. E o pior é que essas conversas acontecem quando você não está presente para se defender. É uma forma covarde de lidar com a própria frustração e insatisfação. A pessoa invejosa, ao invés de trabalhar para melhorar a própria vida, prefere tentar diminuir os outros. É mais fácil derrubar alguém do que se esforçar para subir. Infelizmente, esse tipo de comportamento pode causar danos reais à sua reputação e às suas relações com outras pessoas. Por isso é tão importante saber identificar quem são essas pessoas na sua vida. Você já parou para pensar por que algumas pessoas agem assim? Por que alguém que deveria estar do seu lado acaba se tornando uma fonte de energia negativa na sua vida? A resposta está na natureza humana. A inveja é um sentimento muito primitivo, que existe desde o início da humanidade. E a Bíblia nos dá exemplos claros disso. Vamos pensar na história de José, lá no livro de Gênesis, capítulo 37. Essa história é um verdadeiro manual sobre como identificar inveja disfarçada de relacionamento familiar e de amizade. José era o filho preferido de Jacó, e seus irmãos sabiam disso. Eles viam o carinho especial que o pai tinha por José, viam as túnicas coloridas que ele ganhava, viam os sonhos proféticos que José tinha. E ao invés de se alegrarem com as bênçãos do irmão, eles nutriram um ódio profundo e uma inveja que acabou levando a consequências terríveis. Mas aqui está o detalhe interessante. Eles não demonstravam abertamente essa inveja. Eles conviviam com José no dia a dia, participavam das atividades familiares, fingiam normalidade. Mas por dentro, o coração deles estava corroído pela inveja. E essa história aconteceu há milhares de anos, mas continua totalmente atual. As mesmas dinâmicas que aconteceram entre José e seus irmãos acontecem hoje nas nossas famílias, nos nossos círculos de amizade, nos nossos ambientes de trabalho.
A história de José é fascinante porque mostra como a inveja pode se desenvolver gradualmente. No início, os irmãos de José apenas notavam a preferência do pai. Depois, começaram a se incomodar com isso. Em seguida, passaram a nutrir sentimentos negativos. E, por fim, chegaram ao ponto de tramar contra o próprio irmão. É um processo que acontece em etapas, e cada etapa vai intensificando os sentimentos negativos. E sabe o que é mais impressionante? José provavelmente não percebeu o que estava acontecendo até ser tarde demais. Ele confiava nos seus irmãos, acreditava que eles eram sua família, que estavam do seu lado. Isso mostra como às vezes nós também podemos estar cegos para os sinais da inveja ao nosso redor. Nós queremos acreditar que as pessoas próximas a nós torcem pelo nosso bem, e muitas vezes ignoramos os pequenos sinais que indicam o contrário. José compartilhava seus sonhos com os irmãos, contava sobre suas visões de futuro, e não percebia como isso estava alimentando ainda mais a inveja deles. É uma lição muito importante para nós. Nem sempre devemos compartilhar nossos planos e conquistas com todas as pessoas, mesmo aquelas que consideramos próximas. Às vezes, o silêncio é a melhor proteção. E isso não significa ser desconfiado com todo mundo, mas sim ter discernimento sobre com quem compartilhar os momentos mais importantes da nossa vida. O que mais me chama a atenção na história de José é como seus irmãos conseguiram manter uma aparência de normalidade enquanto planejavam algo terrível contra ele. Eles continuavam convivendo em família, participando das refeições, das conversas do dia a dia, mas por dentro estavam planejando se livrar de José. Isso é exatamente o que acontece hoje com muitos relacionamentos tóxicos disfarçados de amizade. As pessoas mantêm uma fachada de cordialidade e proximidade, mas por trás nutrem sentimentos muito negativos. E o mais perigoso é que essas pessoas conhecem suas fraquezas, seus medos, seus sonhos. Elas têm acesso a informações privilegiadas sobre você, e isso pode ser usado contra você no momento certo. No caso de José, os irmãos sabiam exatamente como magoá-lo, como atingi-lo onde mais doía. Eles conheciam seus sonhos, suas esperanças, sua personalidade, e usaram todo esse conhecimento para elaborar um plano que quase destruiu a vida dele. Felizmente, Deus tinha outros planos para José, mas isso não diminui a gravidade do que os irmãos fizeram. E essa mesma dinâmica pode estar acontecendo na sua vida agora mesmo, com pessoas que você considera amigas. Por isso, é tão importante desenvolver a capacidade de enxergar além das aparências, de perceber quando alguém realmente está torcendo por você ou apenas fingindo. Agora, vamos falar sobre como você pode identificar esses comportamentos na sua própria vida. O primeiro sinal de alerta é quando alguém sempre encontra uma forma de diminuir suas conquistas. Preste atenção nas reações das pessoas quando você compartilha boas notícias. Uma pessoa que realmente torce por você vai demonstrar alegria genuína, vai fazer perguntas interessadas, vai querer saber mais detalhes sobre como você conseguiu alcançar aquele objetivo. Mas uma pessoa invejosa vai reagir de forma fria, vai mudar de assunto rapidamente, ou vai encontrar uma forma de diminuir a importância do que você alcançou. Às vezes, elas nem conseguem esconder completamente a irritação que sentem ao ouvir sobre seu sucesso. Observe a linguagem corporal, o sorriso forçado, o olhar que desvia, a postura que se fecha. O corpo fala muito mais do que as palavras, e quando alguém está sentindo inveja, isso acaba transparecendo de alguma forma. Outro sinal importante é quando a pessoa sempre encontra uma forma de se colocar em competição com você, mesmo em situações que não deveriam ser competitivas. Se você conta que está feliz com algo na sua vida e a pessoa imediatamente começa a falar sobre algo similar que ela tem ou quer ter, isso é um sinal de que ela não consegue simplesmente se alegrar com sua felicidade.
A verdadeira amizade celebra as conquistas do outro sem precisar competir. Outro aspecto fundamental que você precisa observar é como essas pessoas se comportam quando você está passando por dificuldades. Isso pode parecer contraditório, mas muitas vezes os amigos invejosos demonstram mais carinho e interesse quando você não está bem. Eles ficam mais disponíveis para conversar quando você está triste, mais solícitos quando você precisa de ajuda, mais presentes quando as coisas não estão indo bem para você. Isso acontece porque inconscientemente eles se sentem mais confortáveis quando você não está brilhando mais do que eles. É como se o seu sofrimento equilibrasse a balança da vida deles. Obviamente, nem toda pessoa que te ajuda em momentos difíceis é invejosa. Existem muitas pessoas genuinamente amorosas que estarão do seu lado, tanto nos bons quanto nos maus momentos. Mas quando você percebe que alguém só demonstra interesse real por você quando você não está bem, isso deve servir como um sinal de alerta. A verdadeira amizade se alegra com suas alegrias e sofre com suas dores na mesma medida. Se alguém só consegue se conectar com você através da sua dor, isso diz muito sobre a natureza desse relacionamento. E, infelizmente, esse é um padrão muito comum em relacionamentos baseados em inveja e competição. Por isso, preste atenção em como as pessoas reagem tanto aos seus momentos de alegria quanto aos seus momentos de tristeza. Agora vamos falar sobre uma estratégia muito importante que você pode usar para testar a sinceridade das pessoas ao seu redor. É o que eu chamo de teste da conquista compartilhada. Quando você tiver uma boa notícia, uma conquista ou algo positivo para compartilhar, observe cuidadosamente como cada pessoa reage. Não apenas as palavras que elas dizem, mas toda a energia que elas transmitem. Uma pessoa genuinamente amiga vai reagir com entusiasmo real, vai fazer perguntas sobre como você conseguiu, vai querer celebrar com você. Ela pode até mesmo te pedir conselhos sobre como ela também pode alcançar algo similar. Mas uma pessoa invejosa vai ter dificuldade em esconder o desconforto. Ela pode até tentar dizer as palavras certas, mas a energia vai estar completamente errada. Você vai sentir que há algo forçado na reação dela. E aqui está um detalhe muito importante. Confie na sua intuição. Se algo parece estranho na reação de alguém, provavelmente é porque realmente está estranho. Nosso instinto é muito mais apurado do que imaginamos. Quando alguém não está sendo genuíno conosco, alguma parte de nós percebe, mesmo que não consigamos explicar racionalmente o que está acontecendo. Então, se você sente que a reação de alguém não foi sincera, não ignore esse sentimento. Ele pode estar te protegendo de algo que sua mente consciente ainda não processou completamente. Voltando à história de José, há uma lição muito importante que podemos extrair sobre como lidar com pessoas invejosas. José não mudou sua essência por causa da inveja dos irmãos. Ele continuou sendo quem era, continuou compartilhando seus sonhos, continuou confiando nas pessoas, até certo ponto. Mas a experiência certamente o ensinou a ter mais discernimento sobre com quem compartilhar suas visões mais íntimas. E essa é uma lição que todos nós precisamos aprender. Não devemos nos tornar pessoas desconfiadas e fechadas por causa da inveja dos outros, mas devemos desenvolver sabedoria para saber com quem podemos ser completamente transparentes. É como ter círculos de confiança. Algumas pessoas podem saber tudo sobre você. Outras podem saber apenas algumas coisas, e outras devem saber apenas o básico. Isso não é ser falso ou desonesto, é ter discernimento. A Bíblia nos ensina a ser prudentes como serpentes e simples como pombas. Isso significa que devemos manter nossa pureza de coração, nossa capacidade de amar e confiar, mas também devemos desenvolver a sabedoria para nos proteger quando necessário.
José aprendeu essa lição da forma mais difícil possível, mas sua história serve como um alerta para todos nós. Não precisamos passar pelas mesmas dificuldades que ele passou se aprendermos com sua experiência. Uma das coisas mais importantes que você precisa entender é que a inveja dos outros não é sobre você, é sobre eles. Quando alguém sente inveja do que você tem ou do que você conquistou, isso reflete as inseguranças e frustrações dessa pessoa, não algum defeito seu. José não fez nada de errado para merecer a inveja dos irmãos. Ele apenas foi abençoado por Deus e teve a coragem de acreditar nos seus sonhos. O problema estava no coração dos irmãos, não no caráter de José. Da mesma forma, se você está experimentando inveja de pessoas próximas, isso não significa que você precisa diminuir o seu brilho ou esconder suas conquistas. Significa que essas pessoas têm questões internas que elas precisam resolver. Você não é responsável por gerenciar as emoções dos outros ou por fazer com que se sintam melhor sobre suas próprias vidas. Sua responsabilidade é viver a sua vida da melhor forma possível, celebrar suas conquistas e continuar crescendo como pessoa. Claro, isso deve ser feito com humildade e gratidão, sempre lembrando que tudo o que temos vem de Deus. Mas você não precisa se esconder ou se diminuir para não incomodar ninguém. Se alguém não consegue lidar com o seu sucesso, o problema é dessa pessoa, não seu. E quanto mais você entender isso, mais livre você será para viver plenamente a vida que Deus preparou para você. Agora, vamos falar sobre como você pode se proteger da energia negativa de pessoas invejosas, sem se tornar uma pessoa amarga ou desconfiada. O primeiro passo é desenvolver uma mentalidade de abundância ao invés de escassez. Quando você realmente entende que há espaço para todos brilharem, que o sucesso de uma pessoa não diminui as oportunidades de outra, você se torna menos afetado pela inveja dos outros. Você passa a ver a inveja como um problema deles, não seu. O segundo passo é escolher cuidadosamente com quem você compartilha suas conquistas e planos. Nem toda pessoa na sua vida precisa saber de todos os detalhes da sua jornada. Reserve suas vitórias mais íntimas para pessoas que você tem certeza de que torcem genuinamente por você. O terceiro passo é manter-se focado nos seus próprios objetivos e não se deixar afetar pelos comentários negativos ou pela energia ruim de outros. Lembre-se sempre da história de José. Apesar de toda a perseguição e dificuldades que enfrentou por causa da inveja dos irmãos, ele nunca perdeu a fé nos seus sonhos. E no final, todos os sonhos dele se realizaram de forma ainda mais grandiosa do que ele imaginava. Isso mostra que quando você está no caminho certo, alinhado com o propósito de Deus para a sua vida, nem toda a inveja do mundo pode te impedir de alcançar seus objetivos. As pedras que colocam no seu caminho podem até te atrasar, mas não podem te parar completamente. Para concluir, quero deixar uma reflexão muito importante com você. A história de José nos ensina que a inveja é um sentimento antigo, que existe desde o início da humanidade, mas também nos mostra que é possível superar todas as dificuldades causadas por ela. José não apenas sobreviveu à traição dos irmãos, como se tornou uma das pessoas mais importantes do Egito. Ele transformou a dor em propósito, a traição em sabedoria, a perseguição em prosperidade. E você também pode fazer isso na sua vida. Quando você aprende a identificar os sinais da inveja disfarçada de amizade, você ganha um poder imenso de proteção. Você para de desperdiçar energia com pessoas que não merecem acesso à sua intimidade. Você para de se magoar com reações que, na verdade, não têm nada a ver com você. Você passa a investir seu tempo e afeto nas pessoas certas, naquelas que realmente torcem pelo seu sucesso. E mais importante ainda,
Você desenvolve a sabedoria para distinguir entre amizades verdadeiras e relacionamentos tóxicos. Isso não significa que você vai se tornar uma pessoa fria ou calculista. Significa que você vai se tornar uma pessoa sábia, capaz de amar com discernimento. E essa é uma das maiores bênçãos que você pode ter na vida. Saber quem realmente está do seu lado e quem está apenas fingindo estar. Quando você domina essa habilidade, sua vida se transforma completamente, porque você passa a cultivar apenas relacionamentos que te fortalecem e te impulsionam para frente, ao invés de te puxarem para trás.